Hoje você vai conhecer 5 navios lendários que desapareceram levando consigo algumas das maiores fortunas da história. Número 1. Royal Merchant. Em setembro de 1641, esse navio mercante inglês regressava de uma longa e lucrativa viagem à cidade de Cádiz, na Espanha. Ali havia recebido uma carga que poderia mudar o destino de reinos inteiros. Não se tratava de uma mercadoria comum, mas sim de um carregamento destinado a pagar soldados espanhóis que lutavam em Flandres. Como os galeões espanhóis vinham sendo constantemente atacados por inimigos, decidiu-se contratar um capitão inglês experiente, John Limbrey, para realizar o transporte. Nos porões da embarcação foram depositadas pelo menos 100 mil libras de ouro, o que corresponde a aproximadamente 45 mil quilogramas. Além disso, centenas de lingotes maciços de prata foram cuidadosamente empilhados, acompanhados de dezenas de caixas repletas de pérolas raras e pedras preciosas de altíssimo valor. Mesmo utilizando cálculos conservadores, historiadores estimam que, atualmente, essa carga ultrapassaria facilmente a marca de $1,5 bilhão. Era uma fortuna capaz de financiar guerras, comprar alianças políticas e alterar o equilíbrio de poder na Europa. No entanto, havia um problema sério. O navio não foi projetado para transportar tamanho peso. O Royal Merchant ficou excessivamente sobrecarregado. Sua linha d'água desceu a níveis perigosos e o casco começou a emitir estalos preocupantes sempre que o leme era girado ou uma onda mais forte atingia sua estrutura. Ainda assim, o capitão estava determinado a completar a viagem e receber a generosa comissão prometida. Quando a embarcação se aproximou da costa da Cornualha, perto da região conhecida como Land's End, o clima começou a mudar de forma brusca. Ventos fortes se levantaram e o mar tornou-se agitado. O casco envelhecido, já comprometido pelo peso do ouro, não resistiu à pressão. A água começou a infiltrar-se pelas juntas ressecadas da madeira, acumulando-se rapidamente nos porões. Os marinheiros trabalharam por dias seguidos, quase sem descanso, operando bombas manuais na tentativa desesperada de escoar a água. Mas o esforço humano não era suficiente para conter a força da natureza. A cerca de 48 quilômetros da costa, ficou evidente que o peso do ouro estava arrastando o navio para o fundo com uma velocidade crescente. Um outro navio inglês, o Mayflower, navegava nas proximidades e tentou se aproximar para ajudar na transferência da carga ou no resgate da tripulação. Porém, a tempestade tornava qualquer aproximação extremamente arriscada. Ondas enormes atravessavam o convés, passando por cima de caixas que continham riquezas suficientes para transformar qualquer homem comum em uma das pessoas mais poderosas da Europa. Diante da situação crítica, o capitão John Limbrey percebeu que precisava tomar a decisão mais difícil de sua vida: salvar o ouro ou salvar sua tripulação, composta por cerca de 40 homens. Ele escolheu as vidas humanas. A ordem de abandonar o navio foi dada. Às pressas, os marinheiros embarcaram em botes salva-vidas, lutando contra o mar revolto, enquanto o Royal Merchant começava a afundar lentamente pela popa. John Limbrey foi um dos últimos a deixar a embarcação. Do convés do navio de apoio, assistiu impotente enquanto o tesouro que prometia riqueza e prestígio desaparecia quase verticalmente nas profundezas. O afundamento rápido e em posição quase vertical criou uma situação peculiar. A maior parte da carga provavelmente permaneceu concentrada em um único ponto do fundo marinho. Na manhã seguinte, o oceano estava calmo, como se nada tivesse acontecido. Apenas alguns pedaços de madeira flutuando serviam como lembrança silenciosa da tragédia. A coroa inglesa ficou profundamente abalada com a perda. Aquela quantia poderia ter influenciado diretamente os acontecimentos da Guerra Civil que se aproximava. Buscas foram organizadas quase imediatamente, mas no século XVII, a tecnologia disponível não permitia mergulhos além de 100 metros de profundidade. Hoje, o Royal Merchant é frequentemente chamado de o Eldorado Dourado do Canal da Mancha. Ao longo de mais de 380 anos, inúmeras expedições tentaram localizá-lo. Em 2019, uma equipe encontrou uma enorme âncora de várias toneladas que possivelmente pertencia à embarcação. A descoberta reacendeu o interesse mundial e atraiu investidores dispostos a financiar equipamentos sofisticados. O desafio é que o relevo do fundo do mar mudou drasticamente ao longo dos séculos. Correntes poderosas e formações rochosas podem ter deslocado ou soterrado a carga. Há a possibilidade de que o ouro tenha afundado em fendas profundas ou esteja escondido sob espessas camadas de areia. Mesmo assim, o prêmio, estimado em mais de $1,5 bilhão,
continua alimentando sonhos. Cada avanço na robótica submarina renova a esperança de que um dia os lingotes destinados a pagar exércitos inteiros finalmente voltem à superfície. Número 2. Flor de la Mar. A segunda história nos leva ao lendário navio português Flor de la Mar, cujo nome significa Flor do Mar. Construído em Lisboa no início do século XVI, ele era considerado uma verdadeira obra-prima da engenharia naval de sua época. Com mais de 400 toneladas, era gigantesco para os padrões do período. Seu convés elevado e estrutura robusta davam a impressão de uma fortaleza flutuante, pronta para enfrentar qualquer ameaça. Entretanto, essa grandiosidade escondia uma fraqueza estrutural importante. O navio tinha tendência à instabilidade em condições de vento forte e costumava embarcar água com facilidade pelos costados. Ainda assim, serviu à coroa portuguesa durante 9 anos, participando ativamente da expansão marítima no Oriente. Sua missão final foi a conquista de Malaca, um dos centros comerciais mais ricos e estratégicos da Ásia no início do século XVI. Após a vitória portuguesa em 1511, o navio foi carregado com uma quantidade impressionante de tesouros. Centenas de baús foram preenchidos com ouro, pedras preciosas, joias raríssimas e objetos retirados do palácio do sultão. Também foram embarcadas estátuas de ouro maciço enviadas como presentes pelo rei do Sião, algumas em tamanho natural, adornadas com olhos de rubis de grande valor. De acordo com documentos históricos, essa foi uma das cargas mais valiosas já transportadas por navegadores portugueses. No final de novembro de 1511, o almirante Afonso de Albuquerque ordenou que a embarcação levantasse âncora e seguisse rumo à Índia. O trajeto incluía a travessia do Estreito de Malaca, conhecido por suas correntes traiçoeiras e passagens estreitas. Inicialmente, o mar parecia calmo, porém, durante a noite, uma tempestade violenta atingiu o navio próximo à costa de Sumatra. Ondas enormes golpearam repetidamente os costados altos e instáveis da embarcação. Em meio ao caos, o casco colidiu com rochas submersas afiadas. O impacto foi devastador e partiu o navio em 2 partes. A água invadiu rapidamente os porões carregados de ouro. O almirante conseguiu escapar, mas quase toda a tripulação e a imensa fortuna desapareceram nas profundezas em poucos minutos. Atualmente, estima-se que o valor dessa carga ultrapasse 2 bilhões de dólares. No entanto, a localização exata do naufrágio continua incerta. A região sofre constantes alterações geográficas devido a sedimentos transportados por rios e correntes marítimas. Expedições modernas utilizam sonares avançados e radares submarinos, mas até agora encontraram apenas destroços de navios posteriores. Disputas políticas entre Indonésia, Malásia e Portugal também dificultam acordos sobre a eventual posse do tesouro. Moradores da costa de Sumatra relatam que, após grandes tempestades, moedas antigas às vezes aparecem na areia. Isso reforça a crença de que o navio esteja soterrado em lama espessa ou fragmentado em diversas partes espalhadas pelo fundo do mar. A incerteza, longe de desanimar, apenas intensifica o fascínio. Cada nova expedição parte com a esperança de que seus equipamentos detectem o sinal exato que revele a maior concentração de ouro já perdida na história marítima portuguesa. Número 3. Santa Maria. O terceiro navio é provavelmente o mais famoso de todos, a Santa Maria, capitânia de Cristóvão Colombo na viagem que resultou na chegada à América em 1492. Apesar de sua fama mundial, poucos lembram que o navio nunca retornou à Europa. Na noite de Natal de 1492, o mar estava calmo e aparentemente seguro. Colombo, exausto após meses de navegação, decidiu descansar e confiou o leme a um marinheiro experiente. No entanto, contrariando as regras, o controle acabou sendo entregue a um jovem sem experiência adequada naquelas águas. Uma corrente suave empurrou lentamente a embarcação em direção a um recife de coral. O impacto não foi violento, mas foi suficiente para encalhar definitivamente o navio. Todas as tentativas de soltá-lo falharam. O casco começou a rachar, permitindo que a água invadisse os compartimentos inferiores. Compreendendo que a perda era inevitável, Colombo ordenou que todos os mantimentos, objetos de valor e equipamentos essenciais fossem transferidos para terra firme. Utilizando a madeira do próprio navio, os marinheiros construíram uma pequena fortificação chamada La Navidad, que se tornaria o primeiro assentamento europeu no Novo Mundo. Quando Colombo retornou no ano seguinte, encontrou o forte destruído e seus homens mortos. Quanto aos restos da Santa Maria,
desapareceram com o passar dos séculos. Em 2014, o pesquisador Barry Clifford anunciou ter encontrado evidências do navio, incluindo pedras de lastro e um canhão antigo. Contudo, análises especializadas revelaram que o canhão era de período posterior, invalidando a descoberta. A busca é particularmente complexa porque a linha costeira do Haiti mudou significativamente ao longo de mais de 500 anos. Áreas que antes eram profundas agora estão cobertas por manguezais e sedimentos. Corais crescem rapidamente e podem engolir estruturas de madeira em poucas décadas. Além disso, organismos marinhos degradam a madeira em águas tropicais com grande velocidade. Mesmo assim, arqueólogos e exploradores continuam investigando a região. Encontrar qualquer fragmento autêntico da Santa Maria significaria recuperar um dos símbolos mais importantes da história mundial. Enquanto existir a menor possibilidade de localizar um prego original ou um pedaço do casco, a busca continuará, porque a Santa Maria não é apenas um navio perdido. Ela representa o início de uma nova era na história da humanidade. A dificuldade em localizar a Santa Maria não está apenas na passagem do tempo, mas nas transformações profundas que ocorreram naquela região do Caribe ao longo de mais de 5 séculos. A dinâmica natural das correntes, o crescimento acelerado de recifes de coral e o constante acúmulo de sedimentos modificaram completamente a paisagem submarina. Locais que no final do século XV eram águas abertas hoje podem estar cobertos por bancos de areia, manguezais densos ou até mesmo áreas parcialmente aterradas por depósitos fluviais. Outro fator crucial é a própria composição do navio. A Santa Maria era construída majoritariamente em madeira, material extremamente vulnerável em águas tropicais. Organismos marinhos, como moluscos, perfuradores e vermes navais, consomem madeira submersa com grande rapidez. Em poucas décadas, partes inteiras do casco poderiam ter sido reduzidas a fragmentos praticamente irreconhecíveis. Restariam apenas elementos mais resistentes, como peças metálicas, pedras de lastro e talvez alguns objetos pessoais preservados sob camadas espessas de areia. É justamente essa possibilidade que mantém viva a esperança de arqueólogos e exploradores. Muitos acreditam que, mesmo que a estrutura principal tenha se desintegrado, ainda possa existir sob o fundo marinho algum conjunto de artefatos intactos. Ferramentas da tripulação, fragmentos de cerâmica, âncoras, pregos forjados manualmente ou até partes do equipamento de navegação poderiam sobreviver soterrados, protegidos da ação direta do oxigênio e das correntes. Além disso, encontrar a Santa Maria teria um valor simbólico imenso. Não se trata apenas de ouro ou riquezas materiais. Diferente dos outros navios da lista, o verdadeiro tesouro aqui é histórico. A embarcação marcou o início de um dos períodos mais transformadores da história humana, o contato permanente entre Europa e Américas. Recuperar seus restos seria como tocar fisicamente um dos momentos mais decisivos da civilização moderna. Ao longo das últimas décadas, diferentes equipes utilizaram imagens de satélite, magnetômetros e varreduras com sonar para mapear o fundo do mar próximo ao litoral do Haiti. Diversos pontos suspeitos foram investigados, mas até agora nenhuma descoberta foi confirmada como autêntica. Cada nova hipótese gera manchetes e expectativas globais, mas também exige análises rigorosas para evitar erros como o de 2014. A busca pela Santa Maria pode ser comparada à tentativa de encontrar uma única peça específica em meio a centenas de naufrágios ocorridos na mesma região ao longo dos séculos seguintes. O Caribe foi palco de intenso tráfego marítimo durante o período colonial. Galeões espanhóis, embarcações francesas, navios britânicos e mercantes de diversas bandeiras cruzaram aquelas águas. Muitos deles também naufragaram, criando uma verdadeira camada histórica sobreposta no fundo do mar. Isso significa que qualquer objeto encontrado precisa ser cuidadosamente datado e contextualizado. Um simples canhão pode pertencer a um navio do século XVII ou de um conflito posterior. Uma âncora pode ter sido usada décadas depois da época de Colombo. Esse emaranhado de vestígios torna o trabalho arqueológico extremamente complexo. Mesmo diante de tantas dificuldades, o fascínio permanece intacto. A ideia de que um dos navios mais famosos da história esteja repousando silenciosamente sob a areia caribenha desperta a imaginação e ambição. Para muitos pesquisadores, encontrar a Santa Maria não é apenas uma meta profissional, mas uma missão quase pessoal.
Enquanto existir a mínima chance de que algum fragmento autêntico esteja preservado, novas expedições continuarão a ser planejadas. Porque, no fim das contas, a Santa Maria representa muito mais do que madeira e velas. Ela simboliza o momento em que o mundo conhecido se expandiu de forma irreversível. E é exatamente por isso que sua localização continua sendo uma das maiores obsessões da arqueologia marítima mundial. Número 4. Le Griffon. A quarta história nos leva para um cenário completamente diferente dos oceanos abertos. Saímos das águas salgadas e profundas e seguimos para o interior da América do Norte, onde os Grandes Lagos escondem uma das mais intrigantes lendas da navegação do século XVII. O navio Le Griffon entrou para a história como o primeiro grande veleiro a cruzar aquelas águas imensas em 1679. Para a época, isso era algo revolucionário. A embarcação foi construída sob a supervisão do explorador francês René Robert Cavelier de La Salle, que tinha planos ambiciosos para expandir o comércio francês e fortalecer sua presença na região. Ele sonhava com uma rota estratégica que conectasse o interior do continente às grandes rotas comerciais e, quem sabe, abrisse caminho para um acesso mais rápido ao Oriente. O Le Griffon era a peça central nesse plano ousado. O navio possuía 2 mastros robustos e uma estrutura sólida para os padrões da época. Seus costados eram reforçados para enfrentar as águas imprevisíveis dos lagos. Na proa, havia a imagem esculpida de um grifo, criatura mitológica com cabeça de águia e corpo de leão, símbolo de vigilância e poder. Para os povos indígenas locais, aquela embarcação parecia quase sobrenatural. Um grande navio europeu navegando por aquelas águas interiores causava admiração, mas também desconfiança. Após cumprir parte da missão exploratória em setembro de 1679, o Le Griffon partiu da Baía de Green, carregado com valiosas peles de castor e de outros animais. Naquele período, o comércio de peles era uma das atividades mais lucrativas da América do Norte. A carga representava uma fortuna, e também a esperança de quitar dívidas acumuladas durante a expedição. A bordo estavam 6 marinheiros experientes, encarregados de conduzir o navio até um forte onde a carga seria vendida. O próprio La Salle permaneceu em terra firme, observando enquanto as velas do navio desapareciam no horizonte do Lago Michigan. Aquela foi a última vez que o Le Griffon foi visto com certeza histórica. Pouco depois de sua partida, uma tempestade poderosa atingiu a região. Relatos da época descrevem ventos intensos e ondas violentas, capazes de desafiar até mesmo embarcações bem construídas. Tudo indica que o navio pode ter sido surpreendido por essa tempestade. No entanto, o que torna o caso tão misterioso é a ausência completa de destroços. Normalmente, após um naufrágio, pedaços de madeira, barris ou qualquer fragmento da carga acabam aparecendo nas margens. Mas, nesse caso, nada foi encontrado. Nenhuma tábua, nenhum barril, nenhum pedaço de vela. O navio simplesmente desapareceu como se tivesse sido engolido pelas águas do lago. Diante desse desaparecimento total, surgiram diversas teorias. La Salle acreditava que poderia ter ocorrido traição. Segundo essa hipótese, os marinheiros teriam desviado o curso, vendido ilegalmente as peles e afundado o navio para encobrir o crime. Outros sugerem motim, assassinato ou fuga deliberada. Há ainda teorias mais enigmáticas. Os Grandes Lagos acumulam histórias de desaparecimentos inexplicáveis e fenômenos estranhos. Ao longo dos séculos, navegadores relataram aparições misteriosas em meio à neblina densa, silhuetas de embarcações antigas que surgem e desaparecem silenciosamente. Alguns afirmam que o Le Griffon se tornou uma espécie de navio fantasma das águas doces. Nos últimos 100 anos, centenas de pessoas declararam ter encontrado restos do Le Griffon nos lagos Michigan ou Huron. Cada pedaço de madeira antiga encontrado no fundo dos lagos já foi apontado como parte da lendária embarcação. No entanto, análises detalhadas sempre revelaram que se tratava de navios posteriores, pois milhares de embarcações afundaram naquela região ao longo dos séculos seguintes. Em 2014, 2 caçadores de tesouros acreditaram ter encontrado o topo do mastro do Le Griffon, ao localizar um grande poste de madeira projetando-se do fundo lodoso. Convencidos da descoberta, chegaram a iniciar um processo judicial para reivindicar direitos sobre o achado, mas arqueólogos subaquáticos analisaram cuidadosamente o objeto e concluíram que era apenas um remanescente de um pier do século XIX. Esse episódio reforçou o quanto essa busca é complexa.
O fundo dos Grandes Lagos está repleto de detritos metálicos de embarcações mais recentes, o que interfere em equipamentos de detecção magnética. Além disso, a água doce e fria preserva a madeira por séculos, dificultando a identificação precisa da idade dos destroços. Se o Le Griffon for encontrado intacto algum dia, será considerado uma das descobertas arqueológicas mais importantes da América do Norte. Não apenas pelo valor histórico, mas pelas possíveis pistas sobre o que realmente aconteceu naquela noite misteriosa. Até lá, o navio permanece como um dos maiores enigmas da navegação continental. O Tesouro Submerso de Cesareia. Vamos agora até o Parque Nacional de Cesareia, em Israel. Em um dia qualquer, alguns mergulhadores decidiram explorar as águas do parque por diversão, sem nenhuma expectativa além de um bom mergulho. Mas tudo mudou quando um deles encontrou uma moeda de ouro no fundo. O curioso é que, a princípio, eles pensaram que a moeda era um brinquedo infantil. O que até faz sentido, considerando que as pessoas jogam de tudo na água hoje em dia. Mas, como vários outros casos que já vimos aqui, eles continuaram explorando. E quanto mais procuravam, mais moedas de ouro encontravam. E quanto mais moedas apareciam, maior era a surpresa. E, sinceramente, eu estaria na mesma vibe que eles. Imagina ir só dar um mergulho e acabar encontrando um tesouro. Após confirmarem a autenticidade das moedas, com base nas gravações que elas tinham, os mergulhadores procuraram a Autoridade de Antiguidades de Israel e conseguiram permissão oficial para continuar a busca. No decorrer da expedição, eles descobriram mais de 200 moedas. E ainda tem mais. O tesouro era composto por moedas de períodos diferentes, às vezes até de séculos distintos. Isso é algo que raramente se espera encontrar em uma coleção como essa. Por causa da diversidade histórica e do valor arqueológico, é difícil estimar quanto vale esse tesouro. Mas pode apostar que os mergulhadores foram muito bem recompensados, e com certeza não terão uma experiência de mergulho mais memorável do que essa. E este aqui é um verdadeiro clássico. Estamos falando de um navio tesouro de verdade, um entre tantos que existiram ao longo da história. No ano de 1622, uma frota com 28 navios partiu de Havana, em Cuba, com destino à Espanha. A bordo dessas embarcações estavam carregamentos de ouro, prata, esmeraldas, pérolas e muito mais, vindos de diferentes partes da América Central e do Sul. Não vou nem entrar no mérito de como esses tesouros foram adquiridos, mas acho que você já tem uma ideia. E é aqui que entra a reviravolta. Quando zarparam em direção à Europa, a frota foi atingida por um furacão de grandes proporções. A maioria dos navios afundou, inclusive um dos principais, que passou a ser conhecido como a Tocha. Com o tempo, pedaços do navio e fragmentos do tesouro começaram a aparecer em praias da Flórida, o que despertou o interesse de muitos caçadores de relíquias. Foi aí que entrou em cena Mel Fisher, um caçador de tesouros que dedicou 16 anos de sua vida tentando localizar a embarcação, e ele conseguiu. Em 1985, Fisher encontrou o chamado Mother Lode, ou seja, o carregamento principal do Atocha, cujo valor estimado gira em torno de 450 milhões de dólares. E ao invés de simplesmente usar essa fortuna para viver confortavelmente, Fisher decidiu fazer algo nobre. Criou um museu para exibir ao público o incrível tesouro que encontrou nas profundezas do mar, Nossa Senhora dos Mártires. Encerrando a lista está o galeão português Nossa Senhora dos Mártires, também conhecido como Cinco Chagas. No ano de 1594, essa gigantesca embarcação retornava de Goa, na Índia, rumo a Portugal, carregando uma das cargas mais valiosas de sua época. O navio estava extremamente sobrecarregado. Seus porões estavam repletos de especiarias raras, tecidos luxuosos, ouro em grande quantidade e diamantes preciosos. Essas riquezas eram fruto do intenso comércio entre o Oriente e a Europa, uma rota que movimentava fortunas e sustentava impérios. Estima-se que o valor total da carga, em valores atuais, seria praticamente impossível de calcular com precisão. Era uma soma que poderia enriquecer famílias nobres e financiar campanhas militares inteiras. No entanto, o trajeto de volta exigia atravessar águas perigosas do Atlântico Norte. Próximo ao arquipélago dos Açores, a embarcação foi interceptada por 3 navios ingleses. Naquele período, confrontos marítimos entre potências europeias eram frequentes, especialmente quando tesouros estavam envolvidos. O combate foi intenso e prolongado. Durante quase um dia inteiro,
os canhões dispararam continuamente. Projéteis de ferro rasgavam os costados do galeão português, espalhando destruição pelo convés. Incêndios começaram a se espalhar enquanto a tripulação tentava desesperadamente conter o avanço das chamas. No momento mais crítico da batalha, o fogo alcançou o paiol de pólvora. A explosão resultante foi devastadora. Testemunhas relataram que a detonação foi tão poderosa que fragmentos do navio e caixas com ouro foram lançados ao ar antes de desaparecerem nas águas profundas. O galeão afundou rapidamente, levando consigo a maior parte da tripulação e uma fortuna incalculável. Os poucos sobreviventes nada puderam fazer além de observar enquanto o tesouro desaparecia a uma profundidade superior a 2.000 metros. Essa profundidade extrema é o principal obstáculo para qualquer tentativa de recuperação. A pressão da água nesse nível é capaz de esmagar equipamentos comuns. Além disso, o fundo do oceano naquela região é extremamente irregular, com montanhas submarinas e cânions profundos que podem ter espalhado os destroços ao longo de uma área vasta. Empresas modernas especializadas em exploração submarina profunda passaram anos analisando documentos históricos preservados em arquivos portugueses e ingleses, tentam calcular o ponto exato da explosão com base em registros náuticos da época. Mesmo com tecnologia avançada, localizar pequenos lingotes de ouro e diamantes espalhados por uma área tão extensa é uma tarefa extremamente difícil. Ainda assim, cada avanço tecnológico reacende a esperança. Alguns pesquisadores afirmam ter identificado formas geométricas suspeitas no fundo do mar, possivelmente canhões ou partes do casco. Porém, correntes fortes e tempestades repentinas frequentemente interrompem as operações, obrigando as equipes a retornar ao porto. Hoje, o Nossa Senhora dos Mártires permanece como símbolo de riqueza extrema, perdida para sempre nas profundezas do Atlântico. Sua história ilustra como ambição, guerra e destino podem transformar montanhas de ouro em silêncio absoluto sob o oceano. E enquanto houver tecnologia capaz de alcançar grandes profundidades e investidores dispostos a financiar expedições, a busca continuará. Porque, em algum ponto a mais de 2.000 metros abaixo da superfície, pode ainda estar repousando um dos maiores tesouros da história marítima mundial. Ao final dessas 5 histórias impressionantes, uma coisa fica clara. O oceano continua sendo o maior guardião de segredos do nosso planeta. Por mais que a tecnologia avance, por mais que satélites mapeiem cada centímetro da superfície e robôs alcancem profundidades antes consideradas impossíveis, ainda existem mistérios que resistem ao tempo, à ciência e ao dinheiro. Cada um desses navios não representa apenas ouro, prata ou pedras preciosas. Eles carregam ambições humanas, decisões arriscadas, erros fatais e sonhos interrompidos. São fragmentos congelados de momentos que mudaram destinos, alguns capazes de alterar guerras, expandir impérios ou inaugurar novas eras da história. O Royal Merchant continua escondido sob as correntes traiçoeiras do Canal da Mancha. A Flor de la Mar permanece soterrada sob sedimentos tropicais no Sudeste Asiático. A Santa Maria ainda desafia arqueólogos no Caribe. O Le Griffon segue como fantasma silencioso nas águas frias dos Grandes Lagos. E o Nossa Senhora dos Mártires repousa nas profundezas esmagadoras do Atlântico. Talvez alguns desses tesouros sejam encontrados nas próximas décadas. Talvez outros jamais voltem à luz do dia. Mas enquanto existir curiosidade, coragem e tecnologia suficiente para desafiar o desconhecido, sempre haverá alguém disposto a mergulhar mais fundo. Porque, no fim das contas, o oceano não guarda apenas riquezas materiais, ele guarda histórias. E a humanidade nunca deixou de perseguir boas histórias. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!